Boa noite a todos, é muito bom poder estar gravando esse vídeo para estar participando com a família nesse momento tão especial que é o Natal. Mesmo nós estando um pouquinho longe, aqui no Acre, bastante longe, melhor dizendo, mas eu pensei em fazer esse breve vídeo com uma reflexão muito rápida para a gente poder estar, de certa maneira, participando também com os familiares sobre o Natal. Eu quero fazer uma reflexão com os familiares, com os amigos, com os irmãos, sobre o tema que diz o seguinte: uma mensagem maravilhosa, nasceu o Salvador. Nós sabemos que o Natal é confundido com uma série de figuras folclóricas, não é mesmo? Papai Noel, presentes, fartura na mesa. Tudo isso são questões que são secundárias e que não diz respeito ao verdadeiro sentido do Natal. Então nós não podemos passar uma data como essa sem fazermos menção e sem lembrar que o Natal diz respeito ao nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do nosso Salvador. É lógico que comida é muito bom, trocar presente também é muito bom, não há nenhum problema nisso. Mas a gente não pode deixar de comemorar o Natal sem lembrar da figura principal, que é a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então eu pensei em gravar esse vídeo para fazer uma reflexão muito rápida, um texto que é bastante conhecido. É o texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 35. Esse é o texto que vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E nós vamos dividir esse texto em três partes, em três blocos. E o primeiro deles nós vamos ver que Deus envia o anjo Gabriel a uma virgem de um lugar chamado Nazaré. E diz assim, versículo 26 e 27 de Lucas capítulo 1. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, esses dois versículos, eles introduzem o Natal e nos dão um cenário em que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Diz o texto que o anjo foi enviado no sexto mês. O sexto mês é o sexto mês de gravidez da prima de Maria, chamada Isabel. E o anjo foi enviado da parte de Deus a uma cidadezinha chamada Nazaré, que ficava na região da Galiléia. Era uma cidadezinha muito humilde, muito modesta e sem muita importância política ou econômica naquele cenário. E é interessante notar que Deus envia o anjo Gabriel até essa cidade para falar com uma virgem chamada Maria. Os anjos, nós sabemos que eles cumprem várias funções diante de Deus, eles lutam, eles protegem, eles livram alguém. E uma das funções que os anjos têm é justamente transmitir mensagens da parte de Deus. E o anjo Gabriel foi enviado, então, da parte do Senhor para essa mulher virgem, chamada Maria. E é interessante notar que o texto diz que essa mulher ela já era noiva, ela já tinha um contrato, ela já tinha um compromisso com um homem chamado José. É essa expressão que diz que ela era desposada com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então esse é o cenário em que acontece o Natal. Deus envia o anjo a uma cidade muito pequena, muito humilde, Nazaré, para falar com uma virgem chamada Maria, que já estava noiva de um homem chamado José. E nós podemos ver na continuidade desse texto, no segundo bloco, que o anjo Gabriel, ele então fala a mensagem da parte de Deus. É o que está escrito no versículo 28 até o 33. Diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta mensagem, esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado será sem fim. É muito interessante nós notarmos que essas palavras ditas pelo anjo Gabriel foram palavras que o próprio Deus mandou que ele viesse trazer a Maria. E eu quero fazer alguns comentários, algumas observações sobre as palavras do anjo Gabriel. Primeiramente, ele inicia dizendo: olha, Maria, alegra-te, porque você é muito favorecida, e o Senhor é contigo. Essa expressão muito favorecida, ela significa que Maria foi beneficiada com a graça de Deus. E não que Maria é dispensadora da graça. Ela não é a dispensadora da graça, mas ela foi alcançada pelo favor de Deus. Maria devia, com essa mensagem do anjo, se alegrar realmente diante do fato de que ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus Cristo. Ela devia se alegrar porque o Senhor estava fazendo um favor ao escolher ela para ser a mãe de Jesus. E depois da saudação, o anjo continua, quando ele diz: olha, Maria, não temas, porque o texto diz que Maria ficou perturbada com esta notícia. E o anjo fala: olha, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E em seguida o anjo vai dizer palavras muito importantes, quando ele fala características da pessoa de Jesus. O anjo diz: olha, Maria, este será grande. Jesus será grande. Diz também: ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E o seu reinado não terá fim. Será para todo o sempre. E por último, a terceira parte desse texto, nós podemos ver que Maria questiona o anjo. E o anjo lhe dá uma resposta. No versículo 34 e 35, quando diz: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Uma pergunta legítima daquela mulher, que naquela ocasião deveria ter aproximadamente seus 17, 18 anos, ser bem nova, porque as mulheres se casavam novas naquele contexto. E ela pergunta: olha, como que eu posso ficar grávida se eu não tenho envolvimento com nenhum homem? E o anjo lhe responde: Maria, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Provavelmente Maria, naquele contexto, ela era muito nova, como eu já disse, e ao ouvir essas palavras do anjo, Maria ficou se perguntando o porquê, como, melhor dizendo, como isso aconteceria, já que ela não tinha envolvimento com nenhum homem. E o anjo responde: Maria, a sua gravidez não será por meios naturais, de um envolvimento de um homem com a mulher. A sua gravidez será de uma maneira sobrenatural, de uma maneira milagrosa. De alguma maneira milagrosa, sobrenatural, o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, ele virá sobre o seu corpo, Maria, e ele abençoará, te envolverá e você ficará grávida. O Espírito Santo, é muito interessante notar isso, que ele colocou uma semente divina no sistema reprodutivo de Maria, e assim ela pôde ficar grávida, conceber o Filho de Deus. Por isso, como diz o anjo, o Filho de Maria seria um ente santo. Por isso, Jesus seria chamado Filho de Deus, o Deus encarnado, e nós louvamos muito a Deus por isso. Então, assim começa, assim se dá a história do Natal contada pela Bíblia. Um anjo Gabriel, enviado da parte de Deus a uma cidadezinha pequena chamada Nazaré, a uma virgem, Maria, que era noiva de um homem, José. E ele disse: alegra-te, você é muito favorecida, você ficará grávida e darás o nome dele de Jesus. Ele será grande, ele será filho do Altíssimo e ele reinará para sempre. Sabe, irmãos, amigos, familiares que estão me assistindo e vendo nesse momento, é muito interessante notar esse texto,
porque nós aprendemos lições muito importantes sobre o Natal aqui nesse contexto. A primeira aplicação que nós podemos fazer é o seguinte: a mensagem do Natal deve nos comunicar alegria. A mensagem do Natal é uma mensagem de alegria, de vigor, de júbilo diante de Deus. Falar de Natal é falar de alegria. Como é maravilhoso saber que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos ser perdoados dos